Olá a todos, como estamos? Todos bem? Bom dia! Sou o professor Sarley Pacheco, hoje nós vamos ter mais uma aula de língua inglesa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, terceiro ano, e hoje nós vamos trabalhar dois conteúdos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar listening, então a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa compreensão auditiva, né? Compreensão oral, beleza? E a gente vai trabalhar os real conditionals, só que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, tá? Os real conditionals, eles são dois, né? Nós temos na língua inglesa 4 formas de expressar condição e 2 que expressam condições reais, né? Então, só fazendo uma introduçãozinha aqui rapidinho, hoje nós vamos trabalhar uma delas, tá? Que é o first conditional. Então, eu vou dividir esse conteúdo em 2 aulas para que fique melhor também, para que a gente compreenda, não fique um conteúdo tão extenso para a gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer listening, que é o primeiro momento da nossa aula, e no segundo momento, a gente faz real conditionals, o primeiro condicional, mas eu já falo um pouquinho dos 4 que existem, dou uma introdução para vocês, tá bom? Então é isso. E aí agora a gente vai para a aula, tá? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Bom, então, pessoal, a gente já começa essa nossa parte aqui do listening, né? Eu quero explicar uma coisa para vocês. A gente trabalha, quando a gente trabalha listening, a gente trabalha estratégias, tá bom? Então, nós iremos fazer aqui agora, desenvolver algumas estratégias de leitura, de áudio, de compreensão oral, tá bom? E aí, existem inúmeras, tá? Mas algo que eu mais gosto é aquela da gente procurar palavras parecidas, é a primeira, e tentar entender o contexto do que esse áudio vai falar, que aí a gente consegue fazer algumas associações, tudo bem? Então, bora lá. Vamos lá, então. A gente começa aqui lendo a primeira questão. Reading the following sentences, okay? Have you ever said any of them to your parents? Discuss with your classmates. Bom, vocês não têm o classmate, então vocês só vão marcar aqui pra mim, tá bom? If you make me eat that, I will throw up. Opa! Então já temos aqui a primeira informação, né? Isso aí a gente chama do quê? Né? São aquelas chantagenzinhas que a gente costuma fazer com os pais. Né? Então, pai, se você me fizer comer isso, eu vou vomitar, tá? If you don't give me money for a hot dog, I will go on a hunger strike. Então, aquela famosa, né? A gente chega assim com o pai, pai, eu quero dinheiro para comer. Se você não me der dinheiro para comer, eu vou fazer greve de fome. Né? E geralmente a gente quer comer uma besteirinha, a gente nunca quer comer alguma coisa saudável. If you love me more than mom, give me $5. Né? Então, chega lá com o pai, né? Ou nesse caso aqui com o pai, você chega, pai, se você me ama mais que a minha mãe, você vai me dar R$5. Ou mais, né? Aqui a gente usou o exemplo de R$5. If you love me, don't make me go to school today. Então essa aqui eu acho até pesada, hein? Se você me ama, não me faz ir pra escola hoje. Ah, para com isso, a escola é tão legal e não quer ir? Para com isso. Bom, continuando aqui. If you guys don't let me go out with my friends, I will hold my breath until I die. Né? Então é aquilo assim, ele quer sair, essa pessoa quer sair com os amigos aí, né? E aí ela pega e diz, já que eu não vou, vou prender minha respiração aí. Até morrer, né? Ai, que horror. If you love me, then buy me a new video game. Então, se você me ama, compra um videogame novo pra mim. I'll never misbehave again if you let me sleep at my friends tonight. Então, pai, se tu deixar eu dormir hoje na casa dos meus amigos, eu nunca mais vou me comportar mal. E por último, if you make me wear that, I will never talk to you again. Se você me fizer vestir essa roupa aqui, eu nunca mais vou falar com você. Então essas aí são algumas das chantagens emocionais, né? Das blackmails, tá? Como a gente fala em inglês. Né? Isso são blackmails aí que a criançada, a molecada faz com os pais, né? Algumas dessas aí, por um acaso, quem fez foi o Bruce. Que é esse rapazinho aqui, ó. Tá vendo? Esse rapazinho que tem aqui na tela, de chapéu, de wearing hat, né? Então, algumas dessas ele fez aí com os pais, que são esses dois senhores que tem aí. Então, presta atenção no que eu quero. You are going to hear Bruce talking about the kind of child he was. Which of the sentences from the previous activity did he use on his parents? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ouvir o áudio, tá? E aí vocês vão ver quais dessas aqui da questão 1 ele falou. Né? Ele usava com os pais. E aí você transcreve aqui nessas linhas para mim. Beleza.
Abre um parênteses aqui rapidinho para explicar como é que vai funcionar. Eu vou colocar o áudio nesse momento da aula? Não. Você vai ouvir em casa. Eu vou mandar o áudio, na hora que eu for mandar a atividade, eu também vou mandar o áudio para você responder, tá? Qual é a técnica de listening que a gente vai usar? Ouvir 3 vezes. A primeira vez a gente só escuta para se acostumar. A segunda vez a gente escuta e responde as questões. E a terceira vez, por fim, né? Nós escutamos, se a gente de repente esqueceu alguma coisa, deixou alguma coisa passar, a terceira vez vai nos ajudar justamente a não perder, não deixar passar nada, tá? Nesse primeiro momento, vou conseguir responder tudo? Pode ser que uma ou outra a gente ainda passe. Se passar uma ou outra, marca aí no livro para mim, com uma interrogação, e aí a gente bate um papinho sobre ela, tá bom? Então, beleza. Para quais atividades do Focus on Listening, dessa seção aqui do livro, a gente vai precisar do áudio? As que tem a marcaçãozinha da caixinha de som. Então, essas que tem a marcaçãozinha da caixinha de som, a gente vai precisar do áudio para ouvir, né? E aí eu vou mandar o áudio e você escuta. É o mesmo áudio para todas, tá bom? Beleza. Então, depois o que é que você tem que fazer aqui na 3? Na 3 tem essa tabelinha, né? E aí você tem o Bruce, Bruce's mom e Bruce's parents, né? E aí eu quero saber de vocês. Who was often put on times out? O Bruce, a Bruce's mom ou o Bruce's parents? Então o que é esse put on times out? É aquele momento assim que geralmente as pessoas fazem. Vai ali, relaxa um pouquinho, fica ali sentado refletindo das suas ações. Ok? Often got told off. Eu não vou ficar dando muito spoiler para vocês, não. Por quê? Porque aqui na atividade 4 vocês vão fazer o matching dessas frases. Então não vou dar muito spoiler, não. Tá bom? Often got told off. Hit the ceiling. Né? O que é esse hit the ceiling? É quando a pessoa fica braba, sabe? E aí ela fica agindo assim de uma forma que... Nossa! Tá? Então é quando a pessoa fica bem chateada mesmo. A gente fala hit the ceiling, tá bom? Tried to cover something up. Né? Então aconteceu alguma coisa ali, você tentou cover. You tried to cover something up. Ok? Was a handful. Always has a blast telling stories. Shredded the curtains. Né? Often grounded somebody e often lectured somebody. Beleza? Então, eu vou logo adiantar aí para vocês uma coisa. Nós vamos marcar aí, o Bruce vai ter 5 checks, tá? Então, dessas frases aqui que a gente tem, dessas perguntas, 5 são referentes ao Bruce. Então, na primeira coluna vocês vão marcar 5. Na Bruce's Mom, vocês vão marcar 1. E na Bruce's Parents, né, que é o pai e a mãe, os dois juntos, vocês vão marcar 3. Tá bom? Então, todas vocês vão marcar, claro, né? Mas dessas aqui, 5 era o Bruce que fazia, 1 era a mãe dele e 3 eram os pais juntos. Tudo bem? Legal. E aí, depois vocês vão listen again, né? And match the phrases for the listening with their corresponding definitions. Então, Então a gente tem aí, o que nós temos aí? Put a child on a timeout and ground a child, né? São sinônimos aí, tá? Uma mais intensa, outra menos intensa. Tell somebody off. Be in somebody else's shoes. Shred something. Hit the ceiling. Cover something up. Fall for something. Grow out of something. Have a blast. Be a handful. Get one's way. Emotional blackmail. Bom, blackmail eu já falei pra vocês o que era, né? É chantagem, tá bom? É chantagem. E aí, emotional, então não deixa de ser uma chantagemzinha emocional. Legal. Essas frasezinhas aqui, vocês irão fazer o match com essas aqui, ó. Get very angry. Use of fear and guilty to get somebody to do what you want them to do. Believe in something that is meant to deceive you. Be in one situation, be difficult to deal with. Reprehend somebody. Essa aqui, reprehend somebody.
Stop doing something because when one has matured. Prevent somebody from finding out the truth. Have a great time. To do what one wants. Punish a child for doing something wrong. E cut something into thin pieces. Tudo bem? Então, vocês vão fazer o matching e vão mandar para mim. Ficou em dúvida em alguns? Pode colocar a interrogaçãozinha e aí eu explico para vocês, tá bom? A número 5. Which of the words and phrases from the previous activity, ou seja, dessa atividade número 4, ok? Is the following situation about? Write down your answer. Então, a gente tem aí, ó, essa imagenzinha, aí a menininha tá falando assim, give me an ice cream as big as your love for me. Né? Então, me dá um sorvete do tamanho do teu amor por mim, né? Então, ele tem que ser proporcional ao tamanho do teu amor por mim. É isso aí que a criança tá falando pela mãe, né? Já pensou aí a mãe dar só uma colherzinha de sopa, meu Deus do céu? Ou uma colherzinha de café? Tadinha da criança. Mas, enfim. When you are a child. Aí essas aí vocês podem responder aí do ladinho pra mim, tá bom? Ou no caderno, né? Mas tenta responder pra mim. When you were a child, did you ever use emotional blackmail on your parents? Então vocês costumavam fazer essas chantagens emocionais com os pais de vocês? Me digam, hein? Quero saber. If so, em caso de positivo, what examples of emotional blackmail did you use on them? Ok? Então, quero que vocês me digam aí quais foram os exemplos de blackmail que vocês falavam enquanto vocês eram crianças, tá bom? Então, ó, essa curiosidadezinha é interessante, né? A gente vai falar um pouco da children, ok? Bom, children may be addressed by different names over the course of their lives. When a child has just been born, the word used is newborn, né? Então, quando a criança nasceu, a recém-nascida, né? A gente chama newborn, tá bom? Infant is which a rather formal word, okay, is used for birth to 1 year of age. Então, infant é como a gente chama aí as crianças, tá? Numa forma mais formalzinha de se dizer, daquele momento em que a criança é newborn, né? Quando ela acabou de nascer, até o primeiro ano de idade. Beleza? When the child is learning to walk, the word user is toddler. Okay? Now, in the eyes of parents, a child, no matter how old he or she is, will always be their baby. Então não importa ali o momento, né? Os pais sempre vão dizer que a criança é o bebê, tá bom? Acho isso muito engraçado. Bom, pessoal, então o que acontece? Aqui a gente viu o listening, tá? Então, vou ficar aqui grandinho, rapidinho, pra gente bater um papo. Legal. Então, o que acontece? O que vocês vão fazer agora? A gente para aqui a primeira parte da aula, terminamos a primeira parte da aula, né? E aí, vou começar agora a falar dos condicionais. Nesse primeiro momento, o que acontece? O que vocês vão fazer? Vocês vão, depois, quando terminar de assistir todo o vídeo, ouvir o áudio para responder essas atividades aqui, tá bom? Então, vocês vão ouvir o áudio, vão responder as atividades e aí, manda para mim, beleza? Para eu dar uma olhada, tá? Depois disso, aí sim aí vocês dão seguimento, tá? O que a gente vai ter agora nessa parte da aula? Nós teremos a explicação do primeiro condicional, tá? Vou falar um pouquinho dos condicionais, mas hoje a gente vai focar no primeiro, tá bom? E além disso, nós teremos uma atividadezinha no caderno, tá? 10 questõezinhas aí para vocês responderem para mim no caderno, tudo bem? Então, vamos lá. Vou montar agora aqui o slide de condicional e a gente vai falar um pouquinho de conditionals. Legal, então vamos falar de condições. Coisas que podem acontecer. Probabilidades de acontecerem a partir de agora, pessoal. Tudo bem?
E aí a gente precisa entender que nós temos dois tipos de condição, tá? Nós temos as real conditionals e as unreal conditionals, ok? Nessa primeira unidade do bimestre, né? Na nossa unidade aqui, nós iremos trabalhar as real conditionals, e as unreal conditionals a gente trabalha na próxima unidade, tudo bem? Então, na unidade 19 a gente trabalha as reals, e na unidade 20 a gente trabalha as unreals, tudo bem? O que acontece? Na língua inglesa nós temos 4 condicionais, tá? 4 conditionals, são elas: o first conditional, o zero conditional, o second conditional e o third conditional. Espera aí, então é primeiro, segundo, terceiro e zero. Isso mesmo. 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então são os condicionais que nós temos. Bom, dito isso, o que eu posso adiantar para vocês? O zero vai falar de real conditionals e o first vai falar de real conditionals. Tá bom? Existe um outro nome também que a gente costuma chamar, que é if clauses, né? If clauses é uma parte aí das sentenças que a gente vai ter, né? Das frases, porque agora a gente começa a trabalhar o período composto, tudo bem? Então nós estamos trabalhando os períodos compostos na língua, ou seja, os condicionais, eles são formados de duas frases, de duas clauses, tá bom? E aí por isso nós temos essa divisão. First conditional, second conditional, third conditional, zero conditional. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver um pouquinho sobre eles aí. Vou diminuir, vou vir para cá. Pronto. Legal. Então, first conditional. The first conditional is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. Okay? This page will explain how the first conditional is formed and when to use it. Então, legal. Então, o que a gente já pode entender aí do first conditional? Ele vai falar de possibilidades, tá? No presente ou no futuro. E por estarmos tratando de first conditional, de possibilidades, a gente vai usar o will. Olha que legal. Então, a gente já tem uma dica. If clause. Então, ele é formado de duas frases, como eu falei para vocês, de duas orações. A primeira oração, the first clause, is the if clause. É a frase onde tem o if. If you study hard, tá bom? E a segunda, you will pass the test. Né? Então, se você trabalha duro, você passa no teste, você passa no exame. Tá bom? Então, a gente tem aí, né, as duas frases. Percebam, tá? E nós temos uma vírgula bem aqui, ó. If you study hard, e a gente tem essa vírgula. We have a comma. Professor, o que essa comma está fazendo aí? O que essa vírgula está fazendo aí? Uma das funções da vírgula, gente, na língua inglesa, é mostrar a quebra, né, da estrutura lógica da sentença, tá? Então, o que acontece? A gente pode fazer if clause mais main clause, ou a gente pode colocar main clause mais if clause, tá bom? A gente vai ver aqui umas atividades, uns exercícios práticos aqui, e aí vocês vão entender melhor como é que funciona e vocês vão perceber que uma tem vírgula, a outra não. E isso é importante a gente saber, tá bom, pessoal? É interessante a gente saber disso aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó, main clause, you pass the test. If clause, if you study hard. Então, olha aí. Aqui a gente tem aquele outro caso, main clause, if clause. Tá vendo que não tem vírgula? Porque essa aqui estaria na sequência certa. A gente fala a consequência e a causa daquele efeito. Né? Então, como é que a gente forma aí a estrutura? A if clause, ela vai ser no simple present, tá? Então, a gente vai ter o if, o sujeito, né, que é if you, if I, if he, if she, por exemplo, e o simple present, if you work hard, tá bom? Então, aqui a gente tem a primeira frase, olha aqui. A if clause como é? If you study hard, então, if, né? Mais o sujeito, que é o you, mais o study, que é o verbo e um pequeno complemento, né? Só para acrescentar ali, para dar algo a mais. Tá bom? E aí na main clause, como é que vai ficar? A main clause, ela vai trazer o sujeito, mais o will, mais um verbo. Ou seja, a gente faz o futuro simples. You will pass the test. Tudo bem? Então, legal, aqui nós temos a if clause. Bom, então, agora o que nós veremos? Justamente o uso. Tudo bem? Então, como é que nós usamos? Para que a gente usa o first conditional?
is used to talk about things which are possible in the present or the future. Things which may happen. Ou seja, a probabilidade, pessoal, disso acontecer é alta, tudo bem? Claro, a gente está falando de futuro, a gente está falando de possibilidade, de probabilidade, mas é real, é alta de acontecer. Então a gente usa o first conditional. Eu vou usá-lo, né, quando eu quiser expressar isso que eu acabei de falar, uma alta probabilidade de ocorrer a situação. Example, it's sunny, we'll go to the park. Então, pô, tá ensolarado, vamos pro parque, beleza? Explanation, maybe it will be sunny, that's possible. Então, existe a possibilidade, né? Perdão, if it's sunny, né? Então, talvez ficará ensolarado, né? Então, existe essa possibilidade. E caso isso aconteça, aí sim nós iremos para o parque. Outra, Paula will be sad if Juan leaves, né? Então, só falando aqui, presta atenção. Explanation, maybe Juan will leave, né? Então, existe a possibilidade aí do Juan ir embora, né? Olha que interessante. Essa aqui, a gente começa com a if e tem a segunda clause, né? Então, a if clause está aqui, a main clause está aqui. Lembra que eu falei? Quando nós usamos a if clause primeiro, add a coma, bota uma vírgula, beleza? Quando nós usamos, e aí bota a main clause. Porém, quando nós usamos a main clause primeiro, não precisa da vírgula, tudo bem? Porque não houve o deslocamento. Outro, if you cook the supper, I will wash the dishes, né? Então, se a pessoa aí fizer o jantar, a outra vai, né, lavar a louça. Que sonho! 2 pessoas na cozinha, uma cozinhando, a outra lavando. Maravilha! Maybe you will cook the supper. Então, né, talvez a pessoa faça ali a refeição, e aí existe essa possibilidade. Olha essa aí. Então, vamos pensar nessa frase aí agora. Como é que vai ser? Ele tá cansado. Eu acho que ele estudou só. Parecendo assim que os neurônios estão queimados, não é? Vamos ver. If you don't sleep well, you will get a sleep in the classroom. Ah, é verdade. Então, de repente, vocês não tiveram uma boa noite de sono. O que vocês vão querer fazer? Dormir em sala de aula. Aí não dá, né? Então, a gente precisa ter uma boa noite de sono, hein, pessoal? Presta atenção. Então, ó, é a possibilidade. É muito possível de que se você não dormiu direito, você, né, terá aí, ficará com sono na sala de aula. Vamos montar essas frases aqui. Apple. If you blah 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 an apple every day, you will be very happy or healthy. You'll be, ok? Então a gente pode falar you will, mas aí como aqui está na forma contraída, a gente fala you, ok? Então, if you eat an apple every day, you'll be very healthy. Engraçado, gente, que tem um ditado na língua inglesa que fala assim: an apple a day keeps the doctor away. Ou seja, se você come, if you eat an apple every day, you'll be very healthy. É isso que o ditado fala, né? Se você comer uma maçã por dia, você fica longe do médico. Que maravilha! Vamos lá? Então, todo mundo aí comprando, fazendo estoquezinho de maçã para comer. Tá bom? Todo dia uma maçã. Brincadeira. Segunda. If we don't protect the elephant, teacher, what's the meaning of elephant? Tá aqui, ó. This is an elephant. It extinct. Já até dei a resposta para vocês, né? Então, will be extinct. Tá bom? Justamente. De novo, if you don't protect, olha aí como tá na presente a primeira frase, a segunda vai pro will. She completely different. If she cuts her hair, a gente vai usar o look. She will look completely different. Né? Por que will look mesmo, teacher? Porque essa frase aqui é a main clause, não é a frase que tem o if. Então, quando eu estou fazendo esse tipo de atividade, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção. O if está aqui. Então, se o if está aqui, essa frase vai ficar no presente. A outra frase vai usar o will. Então, essa é a dica. A frase coladinho no if fica o simple present. Então, ó, essa aqui a gente já tem, não é? You pay higher insurance. Opa, então nessa aqui, pessoal, nós já temos, né, o you. Então essa aqui é a main clause. Então a gente vai fazer if clause. Se nós faremos a if clause, a regra do primeiro condicional é if
plus simple present. Então, é o buy. Como é que fica? If you buy. Normal. Só basta acrescentar o buy. Beleza. Be able. Então, aqui já é o inverso. A if clause está completa. If you turn on the lamp. Então, a gente vai usar you will be able to see better if you turn on the lamp. Ok? Então, a gente usa aí, né, a main clause. A gente precisou montar a main clause, que é a sentença principal, né, onde está a informação que eu quero, que é a consequência, muito mais do que a causa. You, blá, 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 heart disease, if you eat too much meat. You will get heart disease, ou seja, você vai pegar um problema ali no coração, né? Se você comer muita carne, tudo bem? E essa aí, a moça está yoga. O que vocês acham que essa frase vai falar? Me diga. Bom, pode ser. If you practice yoga, you will be zen? Será que pode ser isso? Bora ver. If I practice yoga, I will get the balance, né? Então, vou ficar balanceada, zen. Né? Ou I will be in peace. Então, são duas opções de resposta que nós temos aí. Né? If I practice yoga, I will get the balance, né? Vou ficar balanceada. Ou I will be in peace. Show de bola! Let's do these exercises. Então, agora nós faremos os exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Só um momentinho. Bom, então, pessoal, nós acabamos de ter uma leve explicação aí sobre o primeiro condicional, né? Então, o que nós fizemos até agora na aula de hoje? Vimos essa explicação sobre o primeiro condicional, que são coisas que a gente viu que são reais de acontecer, ou seja, são real conditionals. Começamos a falar sobre isso e vamos terminar na próxima aula, tudo bem? E antes disso fizemos a atividade de listening, né? Que a gente preparou lá, a gente deu eu dei a introdução para vocês, expliquei alguns contextos e aí vocês vão realizar agora em casa. Tudo bem? Então é interessante, né? E depois eu quero até que vocês façam feedback para mim de como vocês se sentiram fazendo a atividade, né? Para que eu também consiga pensar outras dicas aí de áudio para vocês, outras estratégias, tudo bem? Bom, agora, essa aqui é a atividade no caderno que eu quero que vocês copiem. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a disciplina em inglês, né, é uma atividade no caderno. Essa atividade ela é para ser copiada no caderno, tudo bem, pessoal? Então, vamos copiar a atividade no caderno, tá? Então, assunto, real conditionals, first conditional, tá? Put the verb into the correct first conditional form. Então, a gente vai colocar os verbinhos aí todos, tá? Na forma correta do primeiro condicional. If I out tonight, vai usar o go, tá? I the cinema. Então, olha aí que interessante, né? A if, lembra como é que fica? If, a frase que está coladinha no if é no simple present, tudo bem? E a frase que fica depois, né? Que não, na outra sentença que não está com if, fica no futuro, beleza? If you back late, I angry. Vai usar o get, vai usar o be. Tá bom? Então, são essas 10 frasezinhas aqui que eu quero que vocês montem. Tudo bem? Então, coloca aí, escreve, né? E aí coloca da forma certa. Dica, quando vocês forem escrever no caderno, de repente escreve a frase de tinta azul e a resposta de tinta preta, ou escreve a frase de tinta preta e a resposta com a tinta azul, né? Com a caneta aí azul, tá? Por quê? Porque isso me ajuda, inclusive, a enxergar melhor a resposta, né? Fica também vendo, mostra aí para vocês como é que fica a respostinha, tudo bem? E aí eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, fizessem, né? Tentassem responder aí essa atividade, tá? Vamos lembrar, ó. A número 4 é um caso que a gente tem que prestar atenção. He. He, a gente precisa de uma regrinha de terceira pessoa. Qual é a regrinha de terceira pessoa? Acrescenta ao final do verbo a letra S
ou a letra ES ou a letra IES. Tudo bem? Qual é o caso que eu acrescento S? É quando o verbo já termina em E. Tudo bem? E quando é que eu acrescento IES? É quando o verbo ele termina em Y e antes da letra Y vem uma consoante. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente tira a letra Y e transforma ela na letra I. E aí acrescenta o IES. Tá bom? Bom, então essa seria o único caso aí. Todas as outras vocês usariam o verbo da forma como está. Tudo bem, pessoal? Então, eu novamente agradeço muito a presença de vocês hoje na nossa aula, tá? Espero que